Bom, boa noite a todos. Entrei aqui no Hangout. Eu gostaria de dar um pouquinho de contribuição também no que está sendo falado. O que é matrix religiosa? Porque existe sim a matrix religiosa. Matrix religiosa é aquela onde vem um líder religioso e diz: se você não fizer isso, você vai ser castigado. Se você não der dinheiro a Deus, porque não é para Deus, é para os pastores, para a igreja, para o centro espírita, não importa para quem, você vai ser castigado. Ou você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Isso é matrix religiosa. Quando alguém te coloca uma regra aonde você tem que fazer dentro de uma visão específica, que se você não seguir essa visão específica, você está contrariando tudo aquilo que aquela egrégora de pessoas em volta acreditam. No projeto das colônias não haverá religiões. A religião separa as pessoas. Você tem seu culto, você quer rezar, você quer orar, você quer fazer teus mantras, você quer fazer seu lado budista, você pode fazer o que você quiser, na sua casa. Não haverão líderes religiosos. A religião é uma doutrinação. E tudo que é doutrinado, você perde a essência, no decorrer do caminho. Jesus não era cristão, Buda não era budista, e por aí você vai em infinidades de outras situações. Vieram para dar exemplos, foram avatares. Vieram, deram exemplo, o homem foi lá, colocou os ensinamentos como queria, aí com o decorrer dos anos houve as manipulações, começando pelo Concílio de 32, Concílio de Nicéia, e por aí vai. Quando o rei Constantino, por exemplo, disse: olha, eu só aceito que meu povo seja católico se eu alterar a Bíblia para aquilo que eu quero. Então, esse tipo de situação, sempre houve essa manipulação. E isso nós não queremos nas colônias. Nós não queremos manipulação, nós queremos elevação do ser humano de forma individual. Descubra seu caminho, seja o exemplo. Acima de tudo, Jesus, citar ele como exemplo, como teve muitos outros, veio para ser exemplo. Quando você se prende à matrix religiosa, que é exatamente isso, que é feito há mais de 2000 anos aqui, você está se limitando. Nas colônias, que é a base desse hangout, para a gente estar trocando informações, para deixar de ser enganados. Eu tenho uma religião, eu sou espírita há 24 anos, e eu em nenhum momento fico pregando espiritismo. Minha esposa é agnóstica há 40 anos, não fica falando de gnose. Porque, acima de tudo, o nosso projeto é humanitário. Nós não temos objetivo nenhum de converter ninguém a religião nenhuma, mas nós temos um objetivo maior, que é de uma purificação do ser humano. E, infelizmente, se não fossem os líderes religiosos, se não fossem as pessoas que manipularam todos os conhecimentos de todas as vertentes, o planeta não estaria como está hoje. A matrix religiosa, que eu estou entrando para fazer questão de falar nisso, ou doutrinária, ou o termo que seja, ela serve única e exclusivamente para moldar o ser humano aos interesses particulares de quem é líder. Você pega e presta continência, porque indiretamente é isso, para aquilo que é colocado na sua cabeça como verdade absoluta, e você faz parte de um rebanho, salvo exceções, que infelizmente são poucas, como o exemplo do rapaz aqui que acabou de falar isso, que ele analisa as coisas, que é muito bom. Todo mundo deveria fazer isso. Eu faço isso na minha própria religião. Você tem que analisar as coisas para não se transformar em mais uma ovelha. Nós temos matrix religiosas que simplesmente matam as pessoas. Hoje nós temos exemplos dos muçulmanos matando os cristãos. Aonde está Deus? Aonde está Deus quando simplesmente vem um líder religioso e fala assim: olha, você tem que contribuir com a igreja, você tem que contribuir com o centro, ou vou falar até espiritualmente, o que a gente tem que apontar às vezes para a nossa cara também. Ah, se você não fizer magia tal, você não vai ter sucesso na sua vida não vai andar. Eu discordo completamente disso. Porque primeiro, a gente tem que conquistar as coisas no coração. Só que não é nenhuma entidade que vai chegar para mim e vai dizer o seguinte: olha, você faz isso porque senão você está perdido. Eu vou analisar o que ele fez. Eu vou conhecer o que ele está falando. E se eu acreditar nisso, eu vou pôr em prática aquilo dentro da minha crença. Mas que eu não falo, que ninguém tem que acreditar como eu acredito. Todo mundo é livre. O pensamento é a maior força que você tem. Pro lado bom e lado ruim.
Então, nós temos que sair dessas vertentes de Matrix, que seja Matrix religiosa, que seja Matrix da televisão, que hoje todo mundo acredita. Falou na Globo, virou notícia oficial. Existe muita manipulação nesse sentido. Não assisto televisão já há muitos anos. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, inclusive energeticamente falando. Quando eu comecei esse projeto, eu comecei a dar minha cara a tapa nesse projeto. E quando eu dei a cara a tapa, tinha um medo natural. E aí o que acontece? Quando eu parei de assistir televisão, aos poucos esse medo sumiu completamente. Por quê? Porque eu não entro também na matrix da violência. O que é a matrix da violência? Passa um assassinato, todo mundo para assistir a televisão. Começa a ver alguma coisa que é catastrófico a nível de impotência, porque é isso que é mais trabalhado. A televisão hoje, quando ela faz... O que dá audiência na televisão? Violência, sexo e, em alguns casos, religião. Isso é o que dá audiência na televisão. Então o que acontece? A partir do momento que você para ver uma violência na televisão, você está se sentindo, no fundo, incapaz. Porque você vê algo errado, e nesse lado que você vê algo errado, você se sente incapaz de poder fazer alguma coisa. E isso é manipulação em massa, que é para as pessoas acharem que não tem capacidade, é para as pessoas acharem que, olha, não tem nada que você possa fazer, o mundo é muito injusto, a política é injusta, todo mundo está contra nós. Então, ó, você é incapaz. Fica vendo as coisas erradas que acontecem, que você é incapaz de poder alterar qualquer coisa. Isso é uma Matrix. E nós fazemos completamente o contrário. Nós buscamos pessoas que queiram se juntar para fazer a diferença, para sair da verdadeira Matrix. Que, infelizmente, é algo que nos prende a cada momento. Existe a Matrix do alimento, que é aquela situação de que você tem a necessidade de comer aquele alimento que é extremamente gostoso, porque passa na televisão, seus filhos chegam para você e falam: pai, eu quero no McDonald's. Citando um exemplo. Eu quero no McDonald's. Pô, você sabe que o McDonald's tem produtos cancerígenos na alimentação. Mas você cede à pressão do seu filho, porque o seu filho sofreu uma leve lavagem cerebral, e os amigos, o ambiente dizem a mesma coisa para ele. Não, para você ser feliz, você tem que ir ao McDonald's. Que é uma tremenda ilusão, mas acaba sendo o efeito cascata. E você leva seu filho, sim, ao McDonald's. Ou Coca-Cola, também um outro veneno cancerígeno, porque ele já tem uma substância química que ele é viciante. Você está bebendo Coca-Cola, você está dentro do sistema. Há 40 anos atrás, ou mais, tá? Você estar feliz no teu sistema era você fumar. O pessoal de Hollywood parecia com cigarro na boca, todo mundo queria imitá-lo. Vocês estavam entrando naquela época na Matrix também, porque é um vício que foi passado para as pessoas, mas todo mundo queria estar na moda. Uma ocasião eu ouvi uma professora falar para uma mãe, dizendo o seguinte, ela pegou e comentou que o filho não assistia televisão. Aí a professora virou para ele e disse o seguinte: não, mas ele tem que assistir para se socializar. Se socializar aonde? Então tem muitas coisas que nós temos uma lavagem cerebral que muitas vezes é totalmente inconsciente, porque isso acontece há milhares e milhares de anos. E nós acabamos acreditando que isso são verdades absolutas. E não são. Por que não são? Porque nós temos escolha. Nós não somos obrigados a levar uma criança no McDonald's porque ela está implorando, porque ela sofreu a lavagem cerebral do sistema. Nós não somos obrigados a dar refrigerante para os nossos filhos, sabendo o mal que ele faz. Nós não somos obrigados a sair com os amigos para ir beber em barzinhos, porque isso estaria se socializando. Nós não somos obrigados a nada. A Matrix só prende a gente se a gente deixar. Só que o problema é que as pessoas muitas vezes estão presas à Matrix e não sabem. Todo começo de religião, isso se aplica a todas as religiões, todos os ensinos, todos os cultos, nós entramos meio fanáticos. Isso é natural, passei por isso também. Nós acreditamos que ali é a verdade absoluta, que nós nos encontramos, que tudo está dizendo, nós não questionamos. Porque nós nos sentimos pequenininhos, inclusive a manipulação para nós nos sentirmos pequenininhos é proposital.
Ah, mas eu sou do grau tal, que isso tem em alguns casos, né? Eu sou do grau tal, você é inferior, você é do grau tal, me respeite. O que eu falar é lei. E existem tantos erros quando acontece isso, porque a soberba acaba destruindo. Só que você não percebe. Você está num ambiente onde você endeusa determinados líderes ou coordenadores. As pessoas endeusam aquelas pessoas por respeito. Ah, mas se ele está lá é um sacerdote, se ele está lá ele é um líder, se ele está lá ele é um pastor, se ele está lá é um padre, se ele está lá é um instrutor gnóstico. Nossa, ele lutou muito para estar lá. Mas é um ser humano como outro qualquer, passivo de erros, também porque ele pode ter aprendido errado e estar passando uma situação errada. Só que você que está ouvindo esse hangout, claro que eu cheguei meio de sopetão nesse hangout, mas eu estava ouvindo. Você que está no hangout, eu sempre falo, questionem. Não precisam acreditar em nós. Por isso, todo o nosso trabalho, a gente sempre coloca as fontes oficiais. Eu sempre procuro passar para vocês todas as informações da onde nós aprendemos. Porque muitas vezes vocês também nos ensinam com vertentes que são diferentes para nós e passam a ser novas linhas de estudo. Mas eu estudo, tiro minhas próprias conclusões, aprendo com o que vocês escrevem no Face, na comunidade, nas mensagens que mandam no inbox. Nós aprendemos muito com vocês. Mas a base desse hangout que está acontecendo hoje, que é saindo da Matrix, acima de tudo sejam vocês mesmos questionadores. Porque existem vários e vários tipos de Matrix. Nós tivemos uma Matrix, por exemplo, quando começaram a colocar flúor na água. Ah, flúor é para os dentes, é maravilhoso, vamos aplicar flúor. Hoje nós sabemos o veneno que é flúor. Mas até os médicos passam instrução para nós que flúor é maravilhoso. Os dentistas passam informação para nós que flúor é maravilhoso. Está mudando. Porque já tem muito dentista, já tem muito médico que está entendendo que isso é ruim. Mas o que acaba acontecendo? Todos estavam no grupo de estudos que foram passados para eles, a Matrix. Médico hoje em dia só sabe dar remédio. São poucos os médicos que dão terapias alternativas. São poucos médicos que ensinam as maneiras mais simples das pessoas se cuidarem. Por que isso? Porque lá atrás, nas escolas, nas universidades de medicina, quem gerou todas as regras foram as indústrias farmacêuticas. Então o que acaba acontecendo? Ele seguiu o que ele aprendeu. Só que infelizmente, até por questão, em muitos casos de soberba, em muitos casos de arrogância, muitos médicos matam os seus pacientes porque eles simplesmente acreditam que aquilo que eles limitadamente aprenderam é a melhor alternativa que existe. E isso, infelizmente, tem que mudar. O que eu estou falando isso para vocês, por quê? Porque é também a matrix deles terem acreditado cegamente em tudo que foi passado na faculdade. Não estou dizendo que não seja bom, o material é fantástico, mas os médicos também, os profissionais de qualquer área, têm que se questionar. Porque a partir do momento que você passa a se questionar, a partir do momento que você não interpreta tudo como uma verdade absoluta, você passa a ser pesquisador. E ali o teu conhecimento, aquilo que você pode aprender, você pode ensinar para milhares de pessoas e pode salvar milhões de vidas. E assim, você também está saindo de uma certa maneira da Matrix e ajudando muitas vidas. O objetivo nosso é estar aqui falando sobre a questão do como nós somos presos. E nós somos levados de uma maneira muito sutil. Eu não estou querendo dizer nada referente a uma religião A, B ou C, porque todas as religiões, todos os cultos, todos os segmentos, existe doutrinação. E doutrinação, no fundo, você segue pelo caminho porque nós estamos dizendo que aquele é o caminho perfeito. Que se você estiver fora dali, você está perdido. E aí existe o terror psicológico que acontece muitas vezes. Se você não fizer determinada coisa, você vai sofrer consequência. Se você não andar por aquele caminho, você está pecando, você não paga nessa vida, você paga na próxima. E existe, no fundo, uma tortura psicológica para que cada um faça aquilo que é a maneira que eles acham certo. Não estou dizendo que quem acredita nisso está errado. Eu estou pedindo para vocês questionarem.
não ficar completamente preso. Escutem o coração de vocês. Não quer dizer que você tem que sair fazendo coisa errada. Existe bom senso. Nós, ser humano, sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado. Nós temos que fazer as coisas certas porque é certo. E se você fizer alguma coisa errada, você sabe que está fazendo algo errado. Você não precisa de uma religião, você não precisa de um culto, você não precisa de uma doutrinação, você não precisa de nada para você entender o que é errado. Vamos fazer o certo? Independente de nada. Que foi o que Jesus veio. Jesus não veio para pregar a religião católica, por exemplo. Ele veio para ser o exemplo. Sejamos exemplo. Mas não acreditando cegamente em tudo que nos falam. Mesmo que eu tenha minha fé, minha religião, nunca vocês venham falar isso no projeto. Muito pelo contrário, que até para mim é ruim, porque eu tenho um nível de líder também religioso, mas não o faço. Tá? Não quero pregar nada disso. Porque isso é bom para mim, não quer dizer que seja bom para os outros. Cada um tem que encontrar a sua verdade, mas ninguém precisa de religião ou doutrinação ou qualquer nível que coloque rédea na vida de vocês para que vocês sejam boas pessoas. Tem muito ateu que é muito melhor do que muita pessoa que diz que é extremamente religioso. Vamos sair da Matrix. Vamos questionar as coisas. Nosso objetivo aqui não é dizer o que cada um deve fazer. Nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que todo mundo tem condições perfeitamente de fazer coisas maravilhosas. Mas façam coisas usando um bom senso pessoal. Porque você sabe o que é bom, você sabe o que é ruim. E uma vez eu vi uma frase que dizia o seguinte: tinha uma pessoa que para ser boa, você não precisa de religião para ser bom. Quem precisa de religião para ser bom é um cão adestrado. Eu achei meio pesado a frase, mas que tem muito sentido. Nós não precisamos de culto, nós não precisamos de religião, nós não precisamos de absolutamente nada para sermos boas pessoas. E o ser humano tem uma força fora do comum, desde que vocês queiram fazer. Sair da Matrix não é fácil, mas a cada dia você pode fazer um pouquinho mais. Questionem, sejam felizes, porque a vida é maravilhosa. E muitas vezes a matrix religiosa ou a doutrinária acaba podando a nossa felicidade, porque começa a colocar muitas regras que muitas vezes vai contra o que você sente dentro de você mesmo. Quantas pessoas que acabam sofrendo, inclusive até morrendo, porque acreditam cegamente em determinadas coisas que foram impostas para essa pessoa acreditar, mas dentro do seu próprio eu, começa a sentir uma revolta interna muito grande. Porque no fundo, não está fazendo aquilo a pessoa feliz. Tem pessoas maravilhosas que fazem muito mais caridade, sem envolver absolutamente nada. Tem pessoas maravilhosas que tomam atitudes, independente de religiões, independente de doutrinas, independente de qualquer coisa. O que nós queremos no nosso projeto das colônias é exatamente isso. Você, como ser humano, seja, acima de tudo, feliz. Você, como ser humano, acima de tudo, faça o bem para o próximo, sem esperar nada de retorno. Não espere nada. A vida, o universo, vocês podem colocar como vocês quiserem, vai te dar o retorno. Mas que nem faço pensando nisso. Façam simplesmente por amor. Mas amor ao próprio. O exemplo do Cristo era esse. Ele veio para dar exemplo. Ele não veio para dizer, ó, você tem que seguir esse caminho, que esse caminho é perfeito. Se você não fizer isso, meu pai, Deus, vai pegar e te punir. Não veio para fazer nada disso. Muita gente, às vezes, chega aqui na comunidade, principalmente, e fala, Jesus está voltando. A gente oculta. Porque nós não queremos envolver nenhum tipo de religião. Nosso objetivo, simplesmente, qual é? Falar a realidade. Nós estamos aqui para falar a realidade. Vim falar a realidade do que está acontecendo, falar o que é doutrinação, falar, porque isso, todos nós somos enganados. Não acha que eu cheguei a essa conclusão da noite para o dia. Eu demorei muitos anos para também estar aprendendo e para minha ficha cair, que também em muitos momentos eu estava aceitando cegamente certas coisas que eu não estava questionando. E é onde eu comecei a evoluir como ser humano. Quando eu comecei a questionar, isso faz bem para mim? Meu coração diz que isso me faz bem? Por exemplo, uma coisa que eu falo, não dê dinheiro para igrejas.
Não dê dinheiro para cultos, não dê dinheiro para ninguém. Quer ajudar? Faça uma cesta básica e dá para quem precisa. Quer ajudar? Pega roupas e vai distribuir para os pobres. Ajude um orfanato que não recebe ajuda de ninguém. Faça ações como essa. Isso foi o que o Cristo veio fazer. Ele veio dar o exemplo, mas ele ajudava os mais necessitados. Uma coisa que me indigna muitas vezes na comunidade é aquelas pessoas dizendo assim, dentro até do próprio espiritismo, não, olha, eu vou morrer, mas o meu espírito, eu tenho que cuidar do meu espírito, porque o corpo é finito e nada vai dar certo, já vem com esse pensamento negativo. O que importa é que eu estou transcendendo, ou o que importa é que eu sou da religião tal e eu vou ser salva. Gente, isso é uma matrix religiosa. Isso é uma ilusão. Nós, que somos muitas vezes considerados loucos, que estamos aqui para revolucionar, nós temos que revolucionar no amor ao próximo, na caridade, mas acima de tudo em atitude. Lendo os comentários, a minha esposa uma vez, até foi hoje, ela comentou de uma pessoa que falou um negócio que eu achei muito legal. Que ele disse o seguinte, nós temos que dar continuidade à vida para até que as próximas gerações que virão para cá possam simplesmente ter corpos para dar continuidade à vida. Nós somos privilegiadíssimos. Nós estamos tendo uma oportunidade fora da Matrix de fazer um projeto gigantesco sem depender de governo, sem depender de ninguém, de nenhuma instituição. Não sou ligado a instituição nenhuma. Não sou Rosa Cruz, não sou maçom, não pertenço ao Lions Club, não pertenço a nada. Nós lidamos com pessoas, com seres humanos. O nosso projeto é formado por seres humanos que estão fora da Matrix. Infelizmente, nós temos que trabalhar para poder trazer o nosso sustento. Isso, infelizmente, é normal. Tá? Esse ponto nós não temos como fugir da Matrix ainda. Particularmente, já estou plantando minhas coisas em casa um pouquinho também. Já estou tentando aos poucos sair da Matrix, dentro do possível. O que eu peço só para vocês é assim, porque eu estou vendo a discussão e até os caminhos que está levando esse hangout. Estão fugindo um pouco do foco. Vamos tentar entrar exatamente nessa parte. Nós vivemos presos. Aqui ninguém está para colocar ideologia nenhuma. Aqui ninguém está para colocar religião nenhuma. É muito importante, quando vocês acreditam em alguma coisa, você pode estar dentro de uma igreja, você pode estar dentro de um culto, você pode estar dentro do centro gnóstico, você pode estar dentro do centro espírita, num centro budista, você pode estar em um lugar que for. Aquelas palavras está te fazendo bem, ótimo. Continua. Não estou aqui para dizer que vocês têm que largar religião nenhuma. Continua. Mas sejam críticos. Tirem suas conclusões por vocês mesmos. Porque existe muita gente que desvirtua o que está realmente escrito e logo o que já foi escrito já foi tudo alterado. Então o que acontece? Vamos questionar. Mas é questionar e ver, isso é bom para mim? Isso é bom para o próximo? Isso está me fazendo meu coração me sentir bem? Poxa, eu tenho que seguir algo, porque se eu não fizer isso eu vou ser punido. Como assim? Deus não era amor? Deus não veio com uma prova de amor, só que Ele deixa a gente evoluir. Porque nós estamos aqui para evoluir. Então Ele deixa a todos nós livres. Aquela história, mas se Deus quiser você salva. Pera um pouquinho. Deus já não te deu saúde, inteligência, já não te deu força de vontade, já não te deu conhecimento, já não te deu tudo. Por que você simplesmente acha que Ele vai ter que simplesmente fazer tudo por você? E esse é um grande erro muito normal das pessoas, porque entra dentro de uma matrix. É a matrix do comodismo, é a matrix da zona de conforto. Porque é muito fácil qualquer um chegar e dizer assim, não vou fazer nada, Deus me ajude. Tem uma piadinha até, meio boba, mas ela cabe aqui, dizendo o seguinte, uma pessoa muito temente a Deus, e começou a ver uma enchente, e começou a inundar tudo. Ela subiu em cima da casa, e aí ela pegou e falou assim, não, se Deus quiser aqui, eu vou estar livre. Ela passou um tronco de árvore imenso, passou do lado dela, ela podia ter pulado, não, falou assim, não, Deus vai me prover. Aí depois passou um tempo, passou um barco lá, aí ele pegou, acenou, não, vem nadando, vem aqui que eu consigo salvar.
Aí ele falou, não, não, Deus vai me prover. Aí ao longe, deu uma baixada, ela podia sair em um determinado caminho, não foi. Não, Deus vai me prover. Ela morreu. Aí quando chegou Deus, falou assim, pô Deus, eu acredito tanto em você, você não fez nada. Deus vira para ela e falou assim, como não? Eu te dei tanta chance para você se salvar, você que não se salvou. E é isso que as pessoas não pensam. Deus nos dá a oportunidade. Nós temos que nos salvar. Nós temos que fazer os nosso esforço. Nós temos que fazer exatamente tudo que a gente precisa. Eu vou aproveitar, pegar uma frasezinha aqui, que eu acho que é bem apropriada. Minha esposa vai pegar. É um quadro que eu ganhei de presente uma vez, que está aqui preso na parede aqui, que eu acho que tem tudo a ver exatamente quando a gente fala de matriz religiosa. Conversando com Deus. Isso aqui não é ideologia nenhuma, é para as pessoas pensarem. Pedir força e vigor. Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedir sabedoria. Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade. Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem. Deus me mandou situações perigosas para superar. Pedi amor. Deus me mandou pessoas com problemas para eu ajudar. Pedi favores. Deus me deu oportunidades. Nós temos uma imensa para aproveitar. Não recebi nada do que eu queria. Recebi tudo o que precisava. Minhas preces foram atendidas. Isso aqui você pode procurar na internet, chamado Conversando com Deus. Isso é verdade. Deus não nos dá facilidade. A matrix religiosa sempre joga da seguinte maneira. Se vocês fizerem tudo que nós falamos que é certo, Deus vai salvar vocês. Isso é o grande erro. Porque faz as pessoas se manterem numa zona de conforto. Isso seja espiritualmente falando, isso seja um fundamento gnóstico, espírita, budista, não importa. Todos sempre falam, sigam as nossas regras, e aí nas nossas regras, Deus, ele vai descer de onde ele está, teoricamente falando, né, hipoteticamente falando, e vai salvar você só porque você quer. Não, ele nos dá oportunidades. Ok? Gente, falei demais, eu sei dar uma entradinha aqui, mas é assim, é importante que todo mundo entenda que, principalmente referente à questão do projeto das colônias, as matrix são vícios que nós carregamos, porque nós acreditamos cegamente em tudo o que nós falamos. Olha, desculpem, tudo que a gente vive. Nós temos que exatamente sair dessa situação. Nós temos que questionar, porque nós somos seres maravilhosos, nós temos uma capacidade incrível de conseguir as coisas, desde que a gente não aceite as travas que são colocadas para nós. E o sistema nos prende de todas as maneiras possíveis. Quando o Noam Chomsky fez as 10 formas de manipulação em massa, ele definiu exatamente a verdade da grande manipulação da massa. Eu já falei isso em Hangouts, eu falo isso na minha palestra. Os poderosos, porque existe sim um grupo poderoso, em 62, 20 de janeiro de 62, eles descobriram o Lenin. Fortificaram o sistema de crenças, fortificaram toda a maneira de manipulação financeiramente falando, fortificaram tudo, se uniram, criaram uma ilusão, que a gente chama de Matrix. Conforme eles criaram essa ilusão, todos nós vivemos isso. É o futebol, é a novela. A novela é uma fábrica de ilusões. É o futebol, é a novela, são os reality shows e todos os outros programas que tendem a nos prender. Porque a gente quer viver naquele mundo. Já perceberam que a maior parte das novelas sempre tem os ricos, os milionários? Toda novela tem os milionários. Aquelas pessoas que não precisam ralar para trabalhar, aquelas pessoas que têm aquele dinheiro, que vivem do glamour, que anda de helicóptero. Na verdade, é tudo sonhos que nós gostaríamos de ser. Então, as novelas são feitas exatamente para isso. A metodologia de prender a atenção das pessoas é você ver algo que muitas vezes ninguém vai conseguir chegar, ou quem chega percebe que isso não é um vislumbre como vocês acham. Tá? Eu já participei de muitas situações boas e ruins na vida, porque a vida tem altos e baixos. Tá?
Isso ele nunca me elogiou, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, isso é Matrix. Nós estamos aqui para questionar. O projeto, nós somos muito claros. Esse é o nosso amor, a gente faz tudo com amor, a gente faz isso visando o próximo. Não somos obrigados a aceitar imposições de ninguém no projeto, da seguinte maneira. Não estamos falando que somos donos da verdade. Imposições quando falam religião. Nós respeitamos como queremos ser respeitados. O projeto não envolve religião, que é uma matrix. Exatamente esse é o nosso objetivo. Tá ok? Bom, já falei bastante. Marceleza, a bola é com você. Obrigado, gente.